186 milhões de dólares. Você consegue imaginar um único objeto valendo isso tudo? Que tal 250 milhões de dólares? Por que não 450,3 milhões de dólares em um único objeto? Para quem não está entendendo do que estamos falando, esses são os valores do quinto, terceiro e primeiro lugares, respectivamente, das obras de arte mais valiosas do mundo da atualidade. E hoje trataremos desse assunto tão curioso. Seja bem-vindo ao canal Mundo Invenções, onde iremos explorar as inovações que mudaram o mundo e desvendaremos segredos fascinantes que cercam nossa história cotidiana. E hoje, um pouco sobre as 5 obras de artes mais caras da história e seus criadores. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tivermos vídeos novos. Começando nossa lista, temos em quinto lugar a obra Number 6, Violet, Green and Red, de Mark Rothko. No ano de 2014, ela foi arrematada por 186 milhões de dólares. Como o próprio nome diz, a pintura apresenta as cores violeta, verde e vermelho pintadas em uma tela de grandes dimensões e com poucas cores de efeito chapado. O artista Mark Rothko é um dos principais nomes do expressionismo abstrato ou simplesmente Escola de Nova York, ao lado de pintores como Jackson Pollock. Apesar de Rothko rejeitar o termo expressionismo abstrato, ele fez parte do grupo de artistas que se desenvolveu a partir da década de 1940 na cidade de Nova York. O estilo trouxe a arte americana ao cenário artístico mundial. Em nosso quarto lugar, temos Na Fé, Fá e Poipo, de Paul Gauguin. Em 2015, essa magnífica obra de arte foi arrematada por 210 milhões de dólares. A obra mostra 2 mulheres sentadas em uma paisagem natural. Ela foi feita pelo pintor francês Paul Gauguin em 1892, quando ele viajou ao Tahiti. Seu título se traduz como Quando Você Vai Se Casar? Ele foi um importante pintor francês, um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Consolidou a própria fama, recriando linhas e cores, anulando a profundidade e reivindicando o direito de se expressar à sua própria maneira. Em terceiro lugar, temos The Card Players, ou Jogadores de Cartas, de Paul Cézanne. No ano de 2011, ela foi adquirida pela família real do Catar por 250 milhões de dólares. Nela vemos 2 figuras com uma postura rígida e extremamente concentradas, com os braços recostados à mesa e o rosto voltado para as cartas que tem às mãos. Ele pintou as 2 figuras com algumas diferenças. O jogador da esquerda, pintado com cores mais fortes, fuma um cachimbo e mostra-se mais tenso, com o corpo ereto. O jogador da direita, pintado com cores mais claras, mostra-se bem mais tranquilo, trazendo as costas encurvadas. Uma forma impressionante usada pelo artista para definir pesos da emoção. Paul Cézanne foi um pintor pós-impressionista francês. Sua obra radicalmente inovadora foi além do impressionismo em busca de uma nova arte. Seu rigor geométrico mais tarde serviu de ponte entre o impressionismo e o cubismo. No segundo lugar, temos Interchange, de William de Kooning. Essa obra de arte abstrata foi vendida pela Fundação David Geffen e adquirida pelo investidor americano Kenneth C. Griffin por 300 milhões de dólares no ano de 2015. A obra é um exemplo do poder da abstração em evocar emoções e pensamentos individuais. Pintada em 1955 por William de Kooning, artista neerlandês naturalizado nos Estados Unidos, a obra foi vendida naquele ano por apenas 4 mil dólares. Ele é um dos artistas mais reconhecidos do movimento do expressionismo abstrato e foi um dos pioneiros na action painting.
técnica que prioriza o gesto envolvido no ato de pintar em detrimento da simples forma. E chegando ao nosso primeiro lugar, temos uma pintura feita por aquele que para muitos é o maior artista de todos os tempos. Ele foi pintor, escultor, matemático, arquiteto, urbanista, físico, astrônomo, engenheiro, naturalista, químico, geólogo, cartógrafo, estrategista, criador de engenhos bélicos e inventor de instrumentos musicais. Ufa! Quase uma lista sem fim. Você já deve saber de quem estamos falando, não? Leonardo da Vinci, claro. Mas vocês sabem qual pintura dele já vendida é a mais cara? Se responderam Mona Lisa, infelizmente erraram. Mona Lisa é provavelmente a obra de arte mais conhecida de Da Vinci. Entretanto, ela faz parte do patrimônio francês, sendo proibida de ser vendida. Em 2014, especialistas estimaram que ela valeria algo em torno de 2,5 bilhões de dólares. Mas então, qual é a pintura arrematada pelo maior valor já visto até hoje? A pintura chama-se Salvator Mundi, ou Salvador do Mundo. Esta magnífica obra do ano de 1500 foi vendida em um leilão da Christie por 450,3 milhões de dólares. Ela foi adquirida pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. A atribuição da obra a Da Vinci é recente. Durante muito tempo foi palco de discussões entre especialistas sobre a autoria e era considerado uma cópia ou feita por um assistente do ateliê do artista renascentista. Nela vemos Jesus Cristo em destaque à frente de um fundo escuro. Ele segura com a mão esquerda um orbe transparente belíssimo pintado e tem a mão direita levantada como símbolo de bênção. O motivo pelo qual gerou por anos discussões sobre a autenticidade da obra deve ser a forma como Da Vinci representou o orbe, pois parece desafiar os conceitos ópticos. Uma esfera de vidro causaria uma distorção maior dos objetos que vemos através dela devido à sua superfície curva e ao fenômeno da refração. O orbe presente em Salvator Mundi não apresenta as distorções esperadas nessa situação e chegou a levar alguns especialistas a questionarem se foi mesmo Da Vinci que pintou a obra. Várias explicações surgiram e uma delas, defendida pelo biógrafo Walter Isaacson, era que o pintor renascentista poderia ter ignorado propositalmente as leis da física em seu quadro a fim de demonstrar a capacidade de Jesus Cristo de dobrar as regras da natureza. Já em 2019, um estudo divulgado por uma equipe norte-americana de cientistas da computação elaborou uma maneira mais convincente de explicar a pintura. Os pesquisadores criaram uma simulação virtual da esfera de vidro para entender em que circunstâncias ela apresentava as propriedades que possui na pintura, e descobriram que a maneira como Da Vinci pintou o objeto é perfeitamente condizente com os princípios da ótica quando se considera que o orbe, em vez de maciço, é oco, ou seja, como a luz precisaria atravessar uma camada bem mais fina de vidro, as distorções seriam bem menores, exatamente como ocorre em Salvator Mundi. O mundo das artes é absolutamente fascinante. Podemos passar anos apreciando diversas obras de diversos artistas, passando por diversas escolas diferentes e não veremos tudo. Sempre encontraremos uma obra que tomará nosso fôlego. Sempre seremos surpreendidos por uma peça que nos causará grandes emoções. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo.